E aí eu orei, fui, tomei café e fiquei naquela, vou tirar uma palavra. E a hora voou. E nada de tirar uma palavra. E aí, como não tinha nada para fazer hoje, umas 2 horas da tarde eu saí da roupa com o carro. A gente que trabalha fora não é acostumado a ficar em casa. Não adianta, não consegue. Tu até tenta, mas não consegue. E quando eu saí para dar uma volta, eu passei num lugar, numa obra, e tinha um rapaz que trabalhou comigo há um tempo atrás. Ele não anda com Deus. E parei, conversei com ele. E aí ele contou algumas coisas e mostrou até um aplicativo de celular sobre oportunidades, uma oportunidade na área financeira. E eu achei aquilo, conversei com ele como se fosse meu amigo. E até aí tudo bem. O problema é quando eu cheguei em casa. E aí eu fui mexer no aplicativo, eu tinha que tirar uma palavra para abrir o culto, e nada de tirar a palavra. E aí, até que eu não consegui fazer o que eu queria, fui tirar uma palavra, fui orar para Deus. Mas antes de tirar essa palavra, aquela situação que o rapaz tinha comentado comigo, me apresentado, aquilo tomou conta de mim de uma forma que eu não queria mais nem saber da palavra. Presta atenção. E eu abandonei aquilo e fui orar. E aí eu comecei a falar para Deus: Deus, eu preciso do Senhor. Eu estou assim, eu estou assado. E fui contando. E fui falando. E aí pediu uma palavra. E aí diz assim, no capítulo 6, que é a palavra que Deus me deu, depois do que eu vivi. E nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil. Deus derrama a graça dele, e quando ele derrama a graça dele sobre mim, eu vejo a mão dele. Eu vejo ele me guardando, me cuidando, me prosperando, me ajudando nas dificuldades da vida. E eu consigo romper por causa daquela graça de Deus que veio. E ele mostra com tanta clareza para que eu não leve nada de mérito para mim, mas para que eu reconheça que é ele que está comigo. Amém? E ele diz assim, ó, exortando o povo de Coríntios. Nós exortamos que não acolha a graça de Deus de forma inútil. Porquanto, diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. O que Deus está dizendo? Lembra que quando tu precisou desesperadamente, tu foi para mim, eu estendi a mão para ti? E por que agora está querendo esquecer de mim? Quando tu precisou, tu clamou a mim e eu te socorri. Isso é Deus dizendo para mim e para você hoje. Com certeza, vos afirmo que esse é o momento propício e agora é o dia da salvação. A gente não pode lembrar de Deus só quando precisa. Vou dizer uma coisa para vocês, o que está por acontecer por esses dias e agora em diante, depois dos 52 dias. Que Deus é ministrando, que o Espírito Santo ministra no coração de cada um conforme Ele quer. Mas nós temos que tomar cuidado, que o problema do crente não é na dificuldade. Na dificuldade nós oramos e vemos até fogo descer do céu. O problema é quando nós estamos bem, nós esquecemos de Deus. E por esses dias, se a gente não tomar cuidado, a gente vai esquecer de Deus. Por isso que Deus não dá casa, não dá carro para algumas pessoas, e até para mim, porque Ele sabe que eu posso me perder facilmente. Amém? E Ele diz assim, ó, não damos motivos de escândalo em atitude alguma, a fim de que nosso ministério não seja achado em falta. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de toda maneira, em muita perseverança, sofrimentos, privações e tristezas, ponto e vírgula. E ali ele consegue, ali ele continua dizendo um monte de coisa.
está restrito, contudo vós tendes limitado o vosso afeto para conosco. O apóstolo Paulo dizendo isso para a igreja, que eles receberam a graça, desfrutaram da presença, porém ignoraram e se afastaram. Pelo menos é o que eu entendi. E esse afastamento nosso da liderança, da cobertura, da casa de Deus, da igreja de Cristo e do próprio Senhor é um perigo. Achando que está tudo certo e agora eu posso voltar para a minha velha vida. Isso é um risco gigantesco que o crente corre. Diz assim: em termos de justiça e justa retribuição, vos falo como filhos. Abri, pois, também os vossos corações. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça, ou que comunhão tem, pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial, ou seja, entre Jesus e o diabo? Que harmonia tem? Nenhuma. É totalmente diferente. Que parceria se estabelece entre o crente e o incrédulo? De acordo, e que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuários de Deus vivo, como declarou o próprio Senhor: habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei, serei o vosso Pai, e vocês serão para mim os meus filhos, diz o Todo-Poderoso. Amém? Amém. Eu vivi aquela situação, eu conversei com um rapaz como se fosse um amigo. E sabe o que Deus me ministrou? Depois dos 52 dias, a gente quer permitir voltar a ter vida dentro de nós algumas coisas que Deus já ministrou para não ter. A idolatria que Deus pediu para mim deixar de lado, eu tenho que deixar mesmo. Eu não posso alimentar aquilo que Deus já pediu e já tirou de dentro de mim. Eu não posso voltar para aquele lugar da onde Deus já me tirou. Como que eu vou ter comunhão com um rapaz que não fala, que não anda na minha visão que eu estou andando agora? Como que eu vou ter parceria com alguém que não está na direção de Deus? Como que eu vou ter relacionamento com alguém que serve mais o diabo do que o próprio Deus? Mesmo sem a própria pessoa entender. Isso é muito sério, eu tenho minhas pernas tremendo aqui. Porque Deus, Ele está tratando a idolatria depois dos 52 dias com uma seriedade que a gente não pode ter desculpa mais. Amém? Eu peço que o Espírito Santo ministre no coração de cada um de vocês. Eu tinha muita coisa para falar acerca disso. E eu falei, Pai, falei para Deus assim: me dá uma palavra. Com muito esforço, fui orar e tirei uma palavra e falei: Deus, não deixe me levar pedra para o teu povo. Não deixe me dar umas pedradas no povo. Eu quero ir lá levar um pão, levar um alimento. E aí eu tirei um versículo para mim, Jesus falou assim para mim, a palavra falou assim: cada um fique no lugar onde foi colocado. Eu entendi que eu não podia mudar a palavra. Eu peço perdão se eu não pude ser mais claro nessa palavra, mais macio. Mas que Deus ministre no coração de cada um. Amém, igreja? Fica de pé. Senhor Jesus, nós apresentamos, Pai, esse culto nas tuas mãos. Pedimos perdão, Pai, porque depois dos 52 dias, Pai, muitos de nós, e eu estou falando de mim mesmo, Pai, muitos de nós queremos voltar, Senhor, a praticar a mesma idolatria e esquecemos de prestar uma reverência como o Senhor é digno de ser reverenciado. Espírito Santo,
Senhor, se faz presente nesse meio. Espírito Santo, toma o teu lugar. Ministra o nosso coração. Sara a tua igreja, Pai. Arranca ainda todo o resquício e o resto, Senhor, de sujeira que está no nosso coração. E não deixa, Pai, que venhamos voltar a idolatrar aquelas coisas do passado, mas que venhamos prestar um culto de adoração ao Senhor Jesus e venhamos reverenciar a tua palavra. Nos perdoa, Senhor Jesus. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. Fica à vontade em nosso meio e toma o teu lugar. Amém? Amém. Glória a Jesus. És bem-vindo, Espírito Santo, bem-vindo ao nosso meio. Toma o teu trono e age, fala, ministra, cura, meu Deus, liberta, faz a tua vontade e teu querer, Senhor. Anima a tua igreja, traz avivamento, Senhor, em nós e através de nós. Em nome
fala, você então é aquele que vai alimentar. Você não precisa ser alimentado por nada mais, além porque você já está cheio, saciado da presença de Deus. Amém? Amém! Amém! Glória a Deus! Então seja cheio da palavra de Deus, para que você seja aquele que alimenta e não aquele que às vezes é seduzido por alguém que queira alimentar você. Amém? Pelas coisas desse mundo, nem por nenhum outro engano, nem por nenhuma outra palavra.
um tempo para perder. Um vai perder para outro. Assim, se você vai perder porque a pessoa não quis, mas assim você fala a verdade. E se a pessoa quiser, ela se amolda a verdade. Ou não. Amém? Mas por que você está aqui hoje? Porque alguém um dia te disse uma verdade, alguém não foi covarde. Alguém foi lá e falou uma verdade cheia da autoridade. E você não decidiu se entregar para Deus. Por causa dessa pessoa cheia de autoridade. Então, os discípulos, eles admiravam Jesus, porque Jesus era cheio de autoridade. Diga para a pessoa que está perto de você precisa ser cheio dessa autoridade. Sabe por quê? Porque Jesus diz: eis que eu vos dou a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e mal nenhum lhe causará dano. Uma serpente no Éden alimentou a mulher e alimentou o homem. Mas Jesus veio e deu autoridade para você pisar na serpente. Porque Jesus é a palavra, você se alimenta de Jesus e você pisa na serpente. Você entende? Pisa nos enganos, pisa na mentira. Quando nós falamos do que a serpente alimentou, de um engano, de uma mentira, e muitas vezes a nossa mente está cheia de enganos, cheia de mentiras. Quantas vezes você surta, quantas vezes você fica com medo, quantas vezes você fica estressado por causa de tantos enganos que entram na nossa mente. E aí você vai para a palavra de Deus e aquilo te fortalece. Você consegue entender? Sim ou não? Eu lembro que essa semana que passou, eu passei por uma guerra, uma batalha espiritual na minha mente muito grande. Eu pensei que eu não ia vencer, eu pensei que eu não ia conseguir, e um monte de incredulidade na minha mente. Eu lembro que eu cheguei e orei a Deus, chorei a Deus, e Deus me deu um versículo lá de Isaías 40:31, que os que confiam no Senhor têm as suas forças renovadas, e a águia voa como uma águia, né? Que os jovens cansam e se fatigam, mas que os que confiam no Senhor são renovados. Então, Deus ali só falou um versículo e a minha vida mudou, que aquela coisa de engano saiu. Um versículo. Você imagina você comer uma fatia de pão, você andar 40 dias com uma fatia de pão? Você consegue entender? E se a palavra de Deus, ela sustenta, diga, ela é alimento para a nossa alma. Amém? Ela dá forças para você. E é assim que funciona. Nós olhamos para Elias, ele foi alimentado por Deus, por pão, e ali o povo, né? Levou ali um pedaço de carne, pão, e ali com aquele pão que ele comeu, ele caminhou 40 dias, ele não precisou mais comer, porque o que sustentava ele era aquele pão que Deus mandou. Amém? Aquela palavra que Deus mandou. Eu não sei quantos de vocês estão aqui, mas que foram alimentados por Deus de uma palavra, mas eu sei o quanto eu estou aqui, e uma palavra de Deus tem me alimentado, e a alegria volta, a força volta, o entusiasmo volta, sabe? A mente é renovada, porque uma palavra fez um rebuliço santo na mente da gente, e a serpente não consegue mais nos alimentar dos seus enganos. Amém? Então, diga para a pessoa que está perto de você: Jesus te deu a autoridade, meu filho. Não seja um covarde. Diga para esse engano: amém? Seja aquele que expulsa os enganos e as mentiras de Satanás. Não seja aquele que fica pensando: será que é? Será que não é? Será que eu vou? Será que eu não vou? E o que eu faço? E o que eu não faço? Não! Seja aquele que expulsa esse mal da sua mente. Amém? Sabe o que Davi falava? A alma dele estava ali aflita, desesperada por aquilo que ele queria.
4. E aqui, Filipenses 4, o apóstolo Paulo falando para essa igreja, ele fala assim, ó, 4, verso de número 13, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Amém? Amém. Olha para ver se vai ficar perto de você. Pode. Diga de novo, você pode. Diga mais uma vez, você pode. Porque você tem um Deus que te dá força. Amém? Te dá força para viver. Tem dias que é tão difícil, né? Às vezes a gente não tem força para levantar o braço para comer. Tem dias que são complicados para nós. Mas você vai dizer, eu vou levantar e eu vou fazer, porque eu tenho um Deus que me dá força. Amém? E vai nessa tua força, ó Gideão. Amém? Homem valente. O Gideão reagir, ele precisou só de uma palavra de um anjo que diz: vai nessa tua força, homem valente. E o valente? Como assim o valente? Tudo que ele precisava para ficar valente não era de treinamento na academia, ele precisava para ficar valente. Uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus deixa você forte. Uma palavra de Deus deixa você valente. Amém? Amém. E a gente lembra disso. Deus falando, né? Diga fraco, eu sou forte. Não porque você é forte, mas porque a palavra que você lançou veio de Deus e ela deixou você forte. E aqui ele diz, olha, tudo posso em Deus que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga para a pessoa que está perto de você: quem está te fortalecendo? Quem? Se for Deus, você pode mesmo todas as coisas. Mas se for uma comida, você vai poder um tanto. Se for um dinheiro, você vai poder até tanto também, né? Mas quando você coloca as coisas em Deus, você pode todas essas coisas naquele que te fortalece. Aí aqui eu gosto de ler sempre o antes, né? Ele diz no verso 10: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tinha lembrado, mas não tinha tido uma oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque eu aprendi a ficar contente com o que eu tenho. A tradução fala: eu aprendi a ficar contente com o que eu tenho. Diga para a pessoa que está perto de você: você já aprendeu a ficar contente com o que você tem? Glória a Deus. É mesmo? É de verdade? Você já aprendeu a ficar contente com o marido que você tem? Com a esposa que você tem? Você tem que dar graças a Deus por eles existirem na sua vida, amém? Mas o que a gente faz? A gente diz: esse meu marido, essa minha esposa, esses meus filhos, esse meu patrão, essa minha igreja, esse meu líder, essa minha cidade. E a gente não aprendeu ainda a ficar contente. Mas você pode aprender a ficar contente, a se tornar contente, a dizer: Deus, não importa como o Senhor me deu, mas é melhor ter isso do que não ter. Você entendeu? Sim ou não? Então se contente, porque você contente vai transformar aquilo e vai deixar mais contente os outros também. Amém? Amém. Amém. Eu gosto de contar uma história que eu gostei muito quando eu escutei, de uma mulher que ela e a sogra não estavam, as duas não estavam. E elas se odiavam, e era um ódio mortal. E ela decidiu então subir uma montanha e falar com um grande sábio que existia naquela montanha. E quando ela sobe aquela montanha, ela disse para o grande sábio: eu odeio a minha sogra, e a minha sogra me odeia. E eu queria que ela morresse, eu não queria que ela existisse, e eu não sei o que fazer. E aí o grande sábio disse para ela: olha, aqui tem um veneninho, você vai levar, e você vai fazer bastante amizade com aquela sogra. Você vai começar a fazer bastante amizade e fingir que vai gostar dela. Porque se todo mundo vê que você não gosta dela, e aí você vai pegar na comida, vai dizer: sogra, vem aqui, hoje eu vou fazer uma janta para você, hoje eu vou fazer um almoço, vai pingar esse veneninho na comida dela. E aí ela vai comer, só que ela não vai morrer, de repente ela vai morrer aos poucos. Por quê? Porque se ela morrer de repente, todo mundo vai saber que foi você. Então, você vai pingar todos os dias uma gotinha. E aí
deu 6 meses, ela foi então todos os dias, sogra, vem cá, eu fiz uma comidinha, vamos comer juntas? E a sogra, pra mim? E a sogra foi então na dela, e as duas começaram a ficar amigas, e começaram a se dar, e começaram a se entender, e a comer junto, a tomar café junto, e juntar junto, e dar coisa nada, e as duas estudando. Quando deu 6 meses, ela disse assim, voltou na montanha e falou para o grande sábio, ai, eu estou tão arrependida, porque agora eu amo a minha sogra, eu não odeio mais ela, a gente fez amizade, a gente se gosta tanto, e eu estou muito arrependida, porque eu coloquei aquele veneninho na comida dela. E o grande sábio falou assim, não, aquilo não era veneno, aquilo era uma vitamina que você colocou. O intuito não estava no veneno, o intuito estava na amizade que vocês iam fazer, porque às vezes nós tratamos as pessoas mal, então elas também acabam nos tratando mal, mas quando nós começamos a tratar elas bem, elas também começam a nos tratar bem. Você consegue entender que o problema não está nas pessoas que nos cercam, mas está em como você se comporta com aquela pessoa. Se você aprender a conquistar aquela pessoa, a decidir dar o seu melhor para aquela pessoa também vai se esforçar para dar o melhor dela para nós. Você entende? Então melhor ter ela do que não ter. O problema está no meu comportamento, no seu comportamento. Por isso que esse homem era chamado de grande sábio, né? Porque ele teve sabedoria para poder reconciliar elas, sem elas saberem. Vocês têm que se dar, o ódio ficaria maior, né? Mas ele entendeu a situação e ele então deu uma estratégia. E aquela estratégia foi uma estratégia boa, embora ela achasse que era ruim. Você consegue entender? Mas pelo curso que foi tomado, era bom. Então você pode, diga para a pessoa que está perto de você, pode qualquer coisa, porque Deus te dá força. Você tem que aprender a ficar contente. Amém? Contente com o seu carro, contente com a sua bicicleta, contente com as suas pernas, contente com os seus pés, né? Contente com o seu nariz. Eu lembro de uma história de uma Miss que ela tinha um nariz perfeito, mas alguém começou a colocar defeito no nariz dela, muito defeito, dizendo que o nariz dela era feio, que o nariz dela poderia fazer uma cirurgia e ficar melhor, poderia ficar mais perfeito. E ela foi na onda de quem havia falado isso, fez uma cirurgia e até hoje ela precisa usar bombinha para poder respirar, porque não deu certo a cirurgia, porque ela não era contente com aquilo que Deus havia feito. Você consegue entender? Nós precisamos ser felizes, contentes, aprender a me contentar. Com o celular que eu tenho, mas o outro tem um iPhone, mas o outro tem não sei o quê, mas o outro tem mais tecnologia, mas o outro é melhor, mas você fica contente com aquilo que você tem, e essa gratidão vai trazer uma multiplicação de outras coisas para você. Amém? Quando Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, ele levanta os céus e ele dá gratidão, contentamento por ter 5 pães e 2 peixes. Ele não olhou para a multidão, ele não olhou para o problema, ele olhou para o que ele tinha para resolver o problema. Hoje eu falava com uma pessoa assim, eu falei, nós fomos feitos para ser a solução dos outros, não para se livrar de problemas, mas para resolver problemas. Diga para a pessoa que está perto de você, Deus te fez para ser um resolvedor de problemas, não para se livrar de problemas. Sabe o que a gente quer fazer? Se livrar de problemas. Não é assim que Deus trabalha. Amém? Deus viu que nós criamos um problema, certo? Comemos da maçã, não diz maçã, do fruto, né? Comemos aquele fruto, trouxemos o pecado para o mundo, Adão trouxe o pecado, nós estávamos dentro de Adão, saímos de dentro de uma natureza de pecado, e aquilo foi se alastrando, mas Deus olhou dos céus e disse, vou resolver esse problema, mandou o seu filho, e o seu filho então foi a solução para o problema. Você entende? Para isso morreu, teve que morrer, mas ressuscitou. Diga para a pessoa que está perto de você, e é assim que você também vai ter que morrer um pouco, mas depois ressuscita. Amém? Amém. Para resolver o problema tem que morrer. Morrer para a nossa vontade, morrer para nossos sentimentos, né? E dizer, eu posso resolver esse problema. Você pode sim. Amém? Amém. 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 Quando a vida é esperança, não é? Aí ele diz assim, eu sei estar abatido, eu sei estar
no outro. Você entende isso? E o apóstolo Paulo, ele aprendeu esse nível de maturidade aqui. E eu quero esse nível de maturidade para você, para a minha vida, amém? Para que a gente possa ficar contente e entender que Deus está no controle de tudo. É difícil, administrar nossa alma, que é tão infantil, né? Que é tão mesquinha, que é tão às vezes aparenta. E eu tenho que administrar isso e poder olhar e entender como que Deus trabalha, amém? É dando que se recebe. Diga para a pessoa que está perto de você, não é segurando que você vai receber. Não é. Não é. Seria bom se fosse, né? Segurar aqui, eu vou ficar segurando. Não, é dando. É dando que a gente recebe. Amém? E aqui, essa igreja deu o propósito. Sabe o que aconteceu? Ele disse, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprir cada uma das suas necessidades. E o livro acaba. Nunca mais a gente vê essa igreja passando necessidade, não está escrito aqui. Porque tem um decreto sobre essa igreja que reagiu segundo a necessidade daquele momento da vida do apóstolo. Você entende? Não? Sim. Sim ou não? Olha para a pessoa que está perto de você. Seja fiel em pouco. Porque Deus quer te colocar sobre muito. Amém? Aí ele diz aqui no 17, não vou procurar dádivas, eu procuro fruto que aumenta a vossa conta. Você quer fruto que aumenta a tua conta? Amém. Amém. É mesmo? É verdade? Na sua atitude você vai ver fruto aumentando a sua conta. Se eu não planto, não vai ter fruto. Se eu não dou, não vai ter fruto. Se eu não reparto, se eu não divido, eu não vou ter o que colher. Você está entendendo? Porque eu não estou semeando. Eu preciso aprender a dar. Diga para a pessoa que está perto, você precisa aprender a dar. Você precisa aprender a semear. Amém? Para que você receba uma bênção dessa. Meu Deus, segundo a sua riqueza. Verso 19. Suprirá todas as vossas necessidades. Aqui está dizendo no 18 que ele recebeu tudo que foi enviado. Um sacrifício agradável. Gente, hoje eu estava pensando sobre isso. Como é precioso quando a gente tem um líder, um pastor, um apóstolo, né? Que desata uma bênção sobre a nossa vida. Você entende? A gente fala aqui de palavra, uma palavra que o anjo disse para o Gideão, aquele homem valente, mudou a história do Gideão, né? Uma palavra de fraco, você é forte, você consegue, a pessoa se enche de força e vai lá e consegue. E aqui o apóstolo ele diz, meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir cada uma das suas necessidades. Ele lança um decreto, ele lança uma palavra, que é aquela palavra supra. Quem aqui acredita que foi suprida as necessidades do povo de Filipenses? Gente, eu acredito que supra até a minha e a sua desse decreto que lançou sobre os Filipenses, quando nós praticamos as mesmas coisas. Você entende que Deus quer fazer isso na minha vida, na sua vida? Mas você precisa receber a bênção. E como que eu recebo a bênção? Reagindo a um dever. Amém? Nós vamos fazer isso agora. Você vai ter seu dízimo, sua oferta, dizendo, Deus, eu posso sustentar, eu posso dizimar, eu posso ofertar, porque tem um
quando ele disse que ele podia, veio a Filipenses trazendo os donativos para todas as suas necessidades. E ali, Senhor, ele desaba uma bênção. Ele disse que não interessava o que ele estava recebendo, ele interessava o crédito que iria aumentar, Senhor, na vida dos Filipenses. E aqui, Senhor, eu declaro que os créditos que vão aumentar, Senhor, a vida dos miravianos, aquela semente que foi lançada no teu altar, aumente crédito deles diante de ti, de uma forma bombástica, de uma forma extraordinária. Haja, Senhor, necessidade suprida, segundo a tua vontade, dívidas sejam pagas, bênçãos, Senhor, sejam acrescentadas, milagres sejam executados, portas sejam abertas, prosperidade se manifeste, recursos venham do norte, do sul, do leste, do oeste, dos quatro cantos dessa terra, e a bênção seja instalada no lar, nos celeiros, na obra das mãos dos teus filhos, no lugar onde eles pisarem, a planta dos pés, no trabalho que eles forem fazer, na obra que eles fizerem, em tudo sejam prósperos e haja manifestação do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, nós colocamos também, Senhor, os pedidos de oração que estão nesse vaso, meu Deus, a restauração de cada pessoa apontada ali, Deus, tu és Deus poderoso para fazer. E nós pedimos que o Senhor venha trabalhar na vida de cada um deles, naqueles que já estão aqui, naqueles que não estão aqui. Tu és Deus de restauração, tu és Deus de transformação, de libertação, de mudança, de cura. Então vem agindo, Senhor, ali, agindo, Senhor, ninguém pode impedir. A tua ação milagrosa esteja sobre cada nome que foi apresentado diante do Senhor neste lugar. Pai, nós colocamos diante do Senhor os projetos de vida, acreditamos, Senhor, que nós fazemos os nossos planos, mas que quem abençoa é o Senhor, e nós clamamos para que o Senhor venha abençoar e trazer alegria sobre a vida do teu povo. Ontem está vindo, e eles possam contar, Senhor, os teus grandes feitos, os milagres aconteçam segundo a necessidade, o projeto e o propósito que foi colocado ali, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus. Pastor Alex, amém. Uma salva de palmas para Deus, vamos orar pela vida do pastor. Senhor, está aqui a vida do pastor Alex. Nós entregamos ele diante do Senhor. Pedimos uma bênção que venha do céu sobre a vida dele. O Senhor o use com alegria. O Senhor o use com poder, com ousadia, com graça, Senhor. O Senhor o use com revelação, unção e mover o teu Santo Espírito neste lugar. Senhor, fale a tua igreja segundo a necessidade, segundo o coração da tua igreja necessita. Não segundo o que nós queremos, mas segundo o que nós necessitamos. Fala, Deus. Nada do que é do Alex, Senhor, se manifeste somente pelo Espírito de Deus na vida dele. Fala, manifeste-se para o coração da igreja em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. A paz. Amém. Então, no final, vamos ficar bom. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava lembrando do que você falou, acho que eu não preciso já ministrar, vou chamar o povo para mim para frente e vamos orar, porque a oferta já falou praticamente tudo que eu queria falar. Ele falou que vai falar sobre o quê? Eu falei sobre o poder das palavras. Que é algo que a gente lá na Igreja do Norte, a gente começou a colocar em prática e começamos uma minissérie sobre o poder dos decretos, o poder das palavras. E em meu coração, eu fiquei o dia inteiro procurando uma palavra, que Deus ia me dar, e não queria parar, meu coração só queimava do poder das palavras. Lá em Provérbios, capítulo Provérbios 18, Provérbios 18. 20 e 21 nos diz assim: o coração se farta do fruto da boca, o que produzem os lábios que ele se sacia. Presta atenção no versículo 20. O coração se farta do fruto da boca, o que produzem
parte do 21, que a língua tem poder para a morte e da vida. Mas presta atenção que o 20 nos mostra muita coisa como está a nossa vida hoje. Talvez você olhe para a sua vida hoje, na mente dele, o livro de Provérbios. Eu particularmente gosto de ler muito Provérbios. Eu leio uma parte, um verso por dia, um capítulo por dia, um ou dois por dia. E quando eu me deparei com essa parte 20, eu me deparei que eu posso analisar como está a minha vida. Sabe como eu posso medir a minha vida? Por minhas palavras. Porque ele diz bem assim que o meu coração, o seu coração, se alimenta da palavra que sai da minha e da sua boca. Talvez você fala, mas será que é bem assim? Não é bem assim. A apóstola, né, acabou de falar assim, e se você no dia da sua fraqueza dizer que você é fraco, isso já não é, você já se tornou um fraco. A Bíblia diz que você tem que dizer que você é forte em Deus sua fraqueza. Por quê? Porque você vai dizer para alguém, não, você está dizendo para você mesmo, você está alimentando o seu coração de palavras de convicção. Você está olhando para ele e se falando assim, olha, eu sou forte, mesmo quando tudo parece que não. Porque a gente não vive todo o tempo num mundo cor-de-rosa. A gente passa por guerra sempre, porque Jesus disse que nós vamos passar por aflições, mas que a gente tem que ter bom ânimo, porque se ele venceu, a gente também vai vencer. Mas eu entendi que existe uma coisa que pode bloquear a minha vitória. Eu entendi que existe uma coisa que pode impedir eu de viver vitórias e vitórias. E muitas vezes, o maior impedimento está sendo o que eu estou falando. Aí o meu coração está pesado. Meu coração está triste porque eu estou declarando coisas que não têm nada a ver com aquilo que Deus está falando. E você me fala, como é que eu posso mudar isso? O primeiro passo que a gente pode aprender a mudar as nossas palavras está lá em Romanos 10:17. Diz assim: ora, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas são a palavra de Cristo. Glória a Deus. Se eu estou falando muita coisa negativa, é porque nos meus ouvidos está entrando muitas coisas que estão negativas. Porque ela diz que temos que se alimentar de boas novas. E qual é a boas novas que você anda ouvindo? A pergunta que eu quero que você reflita. Qual é as boas novas que você anda ouvindo? Será que é o jornal da sua casa? Ou será que é a sua novela que você liga lá na Globo, nas 9, para assistir? Aí chega o outro dia, a gente quer declarar a vitória. Mas deixa eu te perguntar, quanto tempo você gastou com a palavra de Cristo hoje? Quanto tempo você gastou em oração falando com aquele que pode mudar a sua vida? Quanto tempo você gastou profetizando bênção na sua vida? O seu coração se alimenta do que você fala, do que eu falo. E se eu falar que a minha vida está na miséria, meu coração está se alimentando de misérias. Se eu falar que a minha vida nada está certo, meu coração está se alimentando disso. Deixa eu te dizer uma coisa que a ciência já explicou. Quem sabe que o seu corpo é 70% composto de água? Quem já ouviu falar de um estudo que saiu no Japão, no ano acho que 2017, de um japonês que o nome é bem difícil, eu não consegui falar. Ele pegou partículas de água, ou gotas de água, e colocou num potinho uma gota de água, outro potinho, outra gota de água, outra gota de água, outra gota de água. Uma ele colocou para ouvir oração, uma ele colocou para ouvir assim: você é boa, eu te amo. A outra ele colocou para ouvir: eu te odeio, eu te odeio. A outra ele colocou para ouvir Beethoven. A outra ele
a gente quer declarar coisas que Deus não disse ao meu respeito, e nosso corpo reage a essas palavras. Tudo que sai da nossa boca, o nosso corpo reage. Isso é interessante. Por que eu estou falando isso? Que eu quero primeiro colocar na nossa cabeça que se a gente não tomar cuidado com nossas palavras, não vai ser somente o outro que vai ser afetado, mas primeiro vai ser eu. Eu quero que a gente entenda que a minha palavra tem tanto poder, mas o primeiro a ser afetado sou eu. Porque o meu coração se alimenta dela. Não é qualquer coisa que se alimenta dela, sou eu que me alimento. Um grande exemplo, eu conheci lá em São Paulo, um rapaz que estava com câncer terminal. E o câncer dele não é bem um câncer, era uma doença que era contagiosa. Aí eles colocaram esse rapaz em isolamento. A comida desse rapaz era lá em prato descartável, tudo descartável, porque depois tinha que ser queimado ou jogado fora. Ninguém podia ter contato, porque a doença dele era muito contagiosa. E os médicos já tinham decretado o seu fim. Ele vai morrer. Ele olhou assim para o médico e disse assim: vocês acham que eu vou morrer? Eu vou sair de dentro desse hospital, dando risada na cara de vocês. Porque eu vou ser curado. Ele não era cristão. Mas ele determinou, em palavras, todos os dias no médico: eu não vou morrer. Eu não vou morrer. 6 meses depois, aquele rapaz saiu da porta do hospital, e os médicos: eu falei para vocês que eu não iria morrer. Porque ele profetizou, ele decretou, mesmo não sendo, mas ele sabia que ele tinha um poder. Agora eu quero te dizer que você tem um poder dentro de você. A gente assiste tanto o Super-Homem, Mulher Maravilha, e queria ter poder sobre ele. Deixa eu te dizer, a Bíblia fala que você tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Você tem um poder que pode colocar vida ou matar alguém. Você acredita nisso? Vou te perguntar de novo: você acredita nisso? Amém. Eu acho que você não acredita nisso. Amém. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. Quando quem gosta de futebol, vai no estádio, nesse tipo de jogar, o que ele faz? Ele chega em casa até louco. E tanto ele vai se expressar. Porque ele quer mandar energia para o seu time ganhar. Quando você está vendo o seu filme favorito, a sua série favorita em casa, o que você faz? Começa a querer falar com a TV, começa a querer gesticular com a TV. E quando você quer pedir algo para o seu pai, você que é criança, já foi criança, para sua mãe, o que você faz? Eu quero aquilo, eu quero aquilo. A gente se expressa. Quando o bebê está com fome, ele pega, ele não quer nem saber o que ele vai incomodar, mas ele pega. Porque ele precisa se alimentar ou avisar que ele precisa ser limpo. Mas agora, quando a gente vem na presença de Deus, a gente fala assim: Amém. Amém. Quem você acredita, sabe por quê? Porque o seu cérebro, é um sistema do seu cérebro, ele só quer responder se você realmente elevar o tom da sua voz, porque ele vai falar daquilo de tudo que ela disse. Então, quando você vem falar amém, nem você está acreditando. Você quer ver uma coisa? Se eu chegar para você e falar assim: ô Lucas, sabia que Jesus te ama? Não acredita? Não acredita nesse negócio que eu falei? Mais ou menos. Vocês acreditam? Glória a Deus! Vocês acreditam se eu falar assim para vocês? Jesus te ama. Amém. Mas acreditam? Seja sincero que vocês vão acreditar nisso. Eu não vou acreditar. Olha o tom da minha voz, olha o tom da minha reação. Reação de quem nem eu estou acreditando no que eu estou falando. Agora, se eu chegar: ô Lucas, Jesus te ama, ele tem uma obra para fazer na sua vida, ele quer te libertar. Olha, eu era preso na pornografia, eu roubava, eu já roubei, eu já menti, eu já abusei, eu já fiz isso. Jesus quer mudar a sua vida. Amém. Não mudou o tom de voz? Não mudou? Por que quando a gente tem que receber algo que está liberando o altar, a gente fala:
que você acredita. E que você quer que Deus faça algo na sua vida, que você chega também. É verdade isso? Amém. Quem quer viver o melhor tempo da sua vida? Amém. Temos que se expressar. Deus se movimenta, mas Ele quer um povo que se expresse. Na Bíblia, todo povo que Deus falava, ele se expressava. Ele tinha uma reação. Primeiro ele sacrificava e depois ele se expressava, tinha festa. O povo de Deus é um povo alegre, festivo. Por que a gente tem que chegar aqui onde está Cristo? A gente tem que. Amém, eu recebo. Se expressar. Porque nela está a vida. Aleluia. Não é só eu falar, eu recebo mesmo, a minha vida vai mudando. A minha também. Amém. Porque na sua palavra vem poder. Você acredita que na sua palavra tem poder? Amém. Hoje eu vou pregar, mas eu vou fazer vocês participarem do culto comigo todo o tempo. Pode ter certeza. Porque eu quero que vocês vivam o melhor tempo da sua vida. Amém. Então, toda a Bíblia foi movida, a maioria da Bíblia é movida em palavras. Começa por Gênesis 1, que a Bíblia diz que a terra era vazia e sem forma. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E veio Deus e disse: haja luz. E houve luz. Glória a Deus. Deus começou a dizer: haja divisão, haja. Deixa eu te dizer só isso, que nós já conhecemos Gênesis 1, mas talvez você não saiba que você tem um mundo dentro de você, ao seu redor, que precisa ser criado. Como você está criando ele? Qual é o haja que você está falando? Qual é o haja que você está falando? E quando hoje, eu não falei isso no norte, eu adoraria ter falado isso no norte, mas Deus hoje, quando eu estava orando, pedindo para Deus outra palavra, Deus falou assim: teve um rapaz na Bíblia, ele aprendeu a usar as palavras, mas num momento ele ficou cego, ele conseguiu destruir sua família toda. Foi mentira, né? Deus falou: então, vamos na Bíblia. Deus me levou na Bíblia. Porque a gente pode fazer da nossa vida um céu aqui na terra, com as palavras. Ou a gente pode fazer um inferno da nossa vida com as palavras aqui na terra. Porque tudo isso daqui é um ensaio para viver no céu. Amém. Verdade. Tudo que a gente vive hoje é um ensaio. Vocês estão aqui olhando para mim. Quem é esse rapaz? Abra lá em Salmos 23. Aleluia. Salmos 23. Um salmo escrito por Davi. Davi era um filho, um rapaz que foi bastardo, que foi fora do casamento. E naquela época, quem era fora do casamento não tinha autorização ou direito de se sentar à mesa, era rejeitado pelos seus familiares, pelos seus pais, era rejeitado. Então ele comia do resto que sobrava dos irmãos. E ele diz assim, no verso 5 em diante: tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrará, me ungir na minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Presta atenção. Ele disse bem assim: prepare-se, o Senhor irá preparar uma mesa perante os meus inimigos. Então, coloque 1 Samuel 16. Do verso 11 ao 13. Ele disse isso. Pouco tempo depois, Deus fala para Samuel: olha, eu rejeitei Saul, escolhi um novo rei. Pega um chifre e enche de óleo. E Samuel vai
fala para Samuel, vai, eu vou te mostrar isso. Samuel fala assim, não, mas se Saul souber, ele vai me matar. Diz que você vai ter que sacrificar e o filho de Jessé para sacrificar com você. Aí passa um filho, passa outro filho. O primeiro filho, Samuel aparece e diz assim, olha, mas será que não é esse que Deus escolheu? Deus diz assim, Samuel, eu olho o coração. Vocês olham a aparência. Lá no versículo 11, depois de ter passado todos os filhos de Jessé, e nenhum decidiu ele. Então perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho uma caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga aqui, não nos sentaremos para comer, até que ele não chegar para passar isso. Ninguém vai sentar até ele chegar, porque a mesa é dele. Porque a mesa é dele e profetizou lá atrás. Aleluia. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era muito belo, de belos olhos, boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levanta e unge. Faz o quê? Azeite. Aleluia. Samuel pegou já um óleo e ungiu no meio de seus irmãos. Naquele dia o Espírito do Senhor se apoderou dele. Presta atenção no que ele falou, prepara uma mesa perante os inimigos. Unge minha cabeça. Um óleo com meu cálice transbordará. Presta atenção, esse dia foi o dia que o vinho representa a alegria. Esse dia foi o dia mais alegre da vida de Davi. Que foi o dia reconhecido pelos irmãos. Ele foi sentar na mesa para comer os irmãos. A alegria dele transbordou de tal forma que você não tem noção. Se você estivesse lá naquela época, eu acho que você estaria chorando junto com Davi. Mas ele lá não estava, ninguém estava vendo. Ele falou: prepara uma mesa para mim, perante aqueles que me rejeitam, perante aqueles que não me aceitam, perante aqueles que me acusam, perante aqueles que estão falando mal de mim. Unge minha cabeça com óleo. Meu cálice transbordará. Pouco tempo depois chega um profeta que nem sabia da história e diz assim: olha, ninguém vai sentar nessa mesa, porque essa mesa foi feita por alguém. As palavras têm poder. Ele criou um momento de céu na vida dele. Ele estava começando a virar o céu na vida dele. Um momento de muita alegria. Mas no decorrer da trajetória, Davi ficou cego. Davi se esqueceu que as palavras tinham poder. E ele pegou, coloca em Segunda Samuel para mim. 2 Samuel, capítulo 12. Ele esqueceu, a Bíblia diz que ele era um tempo de guerra. E ele não foi para a guerra. Ele disse que tem um palácio. Aí ele lá no palácio ele viu uma mulher tomando banho, se limpando da sua impureza. Mandou chamar aquela mulher. Teve relação com aquela mulher. E o seu marido, o marido daquela mulher, tinha ido para a guerra. Tinha ido para a guerra para defender Davi. E Davi mandou trazer ele. Davi depois libera, manda ele para a casa dele para passar a noite com sua esposa, para tentar ocultar aquilo de errado que ele fez. Mas ele fala: como é que eu vou me deitar com a minha esposa se o meu povo está lutando, se o meu povo está em guerra? Ele prefere dormir na porta do palácio. Aí Davi pega e escreve uma carta. Fala: entrega essa carta para o capitão. Na carta está escrito assim: olha, coloca Urias na frente da batalha para morrer. E nisso, Betseba fica grávida. Algum tempo depois, no versículo de 2 Samuel 12, diz assim: o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar ele disse a Davi: 2 homens viviam em uma cidade, um era rico, o outro era pobre. O rico possuía
Abas se encheu de ira contra o homem e disse a Natã: tão certo como ouvi meu Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Presta atenção nessa parte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeirinha, porque agiu sem misericórdia. E Natã disse: esse homem é você, Davi. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu o gerei e o livrei das mãos de Saul. Daí dei a você a casa das mulheres do seu Senhor. Dei a você o povo de Israel e de Judá. Se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que é mal aos olhos dele. Você matou Urias, o hitita, com a espada, e tomou a mulher dele para ser sua mulher, e você o matou com a espada dos amonitas. Por isso a espada nunca se afastará da sua casa, pois você desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: da sua própria casa traria desgraça sobre você, tomaria as suas mulheres diante dos seus próprios olhos, e daí alguém próximo a você explicará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra ti, pequei contra o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que esse ato insultou o Senhor, o seu filho acabar de nascer e morrerá. Só tem antes. Volta lá na parte de 4 vezes, lá, que tem que matar 4 vezes, tem que pensar 4 vezes. Presta atenção. Você olha para Natã e diz assim: Davi, você não vai morrer, mas Davi deu uma sentença. Ele deve ser recompensado 4 vezes. Presta atenção, porque se você ler toda a Bíblia, a história de Davi, a Bíblia só vai falar de 4 filhos de Davi que morreu assim. Esse filho mais novo que está na barriga de Betseba morreu. Aminon morreu, Absalão e Adonias. 4. Davi deu a sentença que a sua própria casa tem que te pagar 4 vezes. Deus falou: se você está falando que tem que te pagar 4 vezes, 4 da sua casa não de morrer. Um cara que criou um céu, mas esqueceu que tinha as palavras, tinha poder. No momento de ira, decretou morte de 4 pessoas da sua casa. E esse é o grande problema nosso, porque a gente acha que no momento da ira, Deus vai perdoar as palavras lançadas. Deixa eu dizer para você: tem 3 coisas que não voltam quando se lança. É a flecha. A flecha, quando se lança, ela não vai voltar. É o tempo e as palavras. A gente, no momento da ira, a gente costuma falar muita besteira. E depois a gente: mas eu não pensei no que eu falei. Mas o mundo espiritual, ele não vai respeitar se você estava nervoso ou não. Ele vai atuar conforme a sua palavra. Porque o diabo, ele não quer saber se você está bonzinho ou malzinho na hora que você lançou. Ele só quer saber que você lançou a palavra. Ou para destruir a sua vida. Ou para gravar a sua vida. Porque no momento da ira, você não vai falar para o seu irmão: eu te abençoo, eu te amo. Esse domingo aconteceu uma situação comigo muito chata. Bateu no nosso carro. E eu estava hoje aqui, na hora de uma ida, deu uma raiva. Eu queria pegar o carro dentro do cara. Eu queria reclamar, xingar, murmurar. E meu pai ia falar comigo. A pastora Gabriela ia falar comigo. Minha mãe ia falar comigo. Eu falei assim: deixa eu quieto. Eu quero ficar quieto. Aí todo mundo foi para dentro da lanchonete. Eu falei: vai lá, quietinho.
Porque eu sabia, se eu falasse com alguém, eu ia acabar falando assim, eu quero fazer uma besteira. Eu ia acabar amaldiçoando a minha vida, a vida do rapaz, que o rapaz bateu e fugiu. Aí eu fiquei calado, mas a minha vontade era tanto de reclamar, mas era tanto, mas eu não podia reclamar, porque eu sabia que as palavras têm poder. Eu somente parei parei ali no meu cantinho e falei, Jesus, será que eu estou com alguma brecha? Se eu estou com alguma brecha, eu não sei me mostra, porque eu tenho certeza que no dízimo não é. E eu fiquei ali pensando, lutando contra mim, pensando. Aí eu falei, Deus, eu não tenho brecha. Eu não achei brecha nenhuma. E se eu não achei, eu não vou sair lesado dessa situação. Eu não vou sair lesado dessa situação. Eu não vou ser prejudicado, gastar um valor que eu não estou devendo, porque eu tenho um seguro, que é o Senhor. Então, se eu estou certo diante do Senhor, eu não vou gastar um real nessa situação. O Senhor vai trazer um rapaz de novo até mim, e ele vai marcar com tudo, marcar com prejuízo, marcar com toda a situação. Mas na minha mente, eu achei que o rapaz ia dar volta, eu vou voltar. E não aconteceu isso. Aí eu liguei para a polícia, eu disse, daqui 2 horas a gente vai. Meu Deus, daqui 2 horas eu tenho que estar lá no trabalho já. E o rapaz não aparecia, eu fiquei frustrado. Um sentimento de impotência, de fracasso bateu em mim, porque na hora o diabo me avisava, você devia ter ido atrás dele, eu pegava ele, devia ter resolvido a situação. E a pastora nem sabia disso, ela ficou 2 dias me enchendo o saco. O que você tem? Eu não queria falar nada, porque eu não queria sujar o céu. Aí primeiro eu falei, bom, fui segunda-feira na casa do rapaz, e daí eu descobri que o rapaz mora. Deus colocou um enviado do céu ali, que eu não sei de onde é que o nome surgiu. Aquele homem brotou assim e falou assim, o que aconteceu? Eu falei, bateu no meu carro. Eu nem falei nada, ele falou para os homens que eu estava me segurando, para não falar nada. Aí ele falou assim, não, mas eu vou pegar seu telefone e vou te ajudar, eu tenho muitos contatos. E Deus colocou um crente na minha caminho. Aquele rapaz pegou meu contato 20 minutos depois, ele falou assim, eu descobri quem bateu no seu carro. Eu descobri que o carro era. Ele mandou mandou tudo para eu conquistar, mandou endereço, mandou endereço para restaurar, mandou tudo que eu precisava. Obrigado. Eu não tinha telefone para rapaz, mas eu consegui placa, consegui carro, eu consegui vídeo, consegui um monte de coisa eu consegui por causa daquele rapaz. Porque eu fiz uma oração. Eu não decidi amaldiçoar aquele rapaz, nem amaldiçoar o cara, nem amaldiçoar nada. O que é? Só Deus. Aí no outro dia, eu fui na casa daquele rapaz, bati e toquei no telefone, que ele mora no condomínio. E de manhã ele não atendeu. Fui à noite, ele não me atendeu. Ele deixou uma pastora da igreja, fez uma carta ali, e nós esperamos no porteiro. Meu telefone, na carta dizia que eu esperava até quarta para mandar mensagem, para falar com ele. Chegou terça nada, quarta passando nada, eu falei, Jesus Cristo, eu tenho uma brecha. Eu pensando, mas não falando nada. Quarta-feira, 10 horas da noite, ele aparece. Boa tarde, boa noite, Alex. Eu sou o Thiago. Desculpa, demora, eu estava em viagem. Eu vou acertar o prejuízo do qual você gostou. Glória a Deus. Aí eu falo, o carro para fazer o orçamento, ele passa. Olha que eu vi o orçamento de Deus, obrigado. Eu 8 mil reais. Aí levei, ele colocou indo lá fora, ele foi na oficina hoje, já pagou metade para comprar as peças. Mas o que aconteceu? Eu poderia muito bem ter mudado o custo da natureza, como diz em Provérbios. O Tiago
disse que a nossa palavra, a nossa língua tem o poder de mudar o curso da nossa natureza. Eu poderia ter falado muito mal daquele rapaz amaldiçoado, na vida daquele rapaz amaldiçoado que ele fez no meu carro. E sabe o que aconteceu? Sabe como que aquele rapaz não vai voltar comigo? Nunca. Porque eu amaldiçoei, mas na verdade, mas eu orei e falei, ele vai voltar. Aquela coisa que ele fez. Estou contando um testemunho que a gente precisa entender. E a gente precisa ter palavra de vida, não palavra de morte. Na Bíblia tem um caso muito incrível no Novo Testamento. Não precisa colocar, tá? Em Lucas 1:8. A Bíblia diz que no Lucas 1 tem um sacerdote chamado ali Zacarias. Ele tem uma experiência com Deus incrível. O anjo desce e fala assim: Zacarias, você terá um filho. Vocês são mulher da luz a um filho. E ele diz assim: como? Eu já sou velho, a minha mulher já é velha, e todo mundo é velho, não pode ter filho. Aí o anjo fala assim: porque você não acreditou na minha palavra, você vai ficar vivo. Agora deixa eu te dizer. Deixa eu te dizer. O anjo deixou ele é o pai de João Batista. É aquele que veio preparar o caminho para Cristo. Eu acredito que Deus deixou ele vivo, porque João Batista não poderia ter credibilidade. Glória a Deus. E como é que um cara que Deus falou para ele que era um filho, não acreditou, poderia falar o ventre da sua mulher para o seu filho? O que ele tem de incredulidade? Agora, deixa eu te perguntar, quem está preparando a volta de Cristo aqui? Eu e você somos João Batista desse tempo. Por que nós podemos ter credibilidade então? Não pode? Mas por que a gente permite que a credibilidade entre na minha vida e entre na sua vida? Deus fala assim: eu vou te mudar, vou te fazer um pastor, um apóstolo, um profeta, um médico, um advogado, vou te fazer grande nesse lugar, nessa nação, e a gente fala: eu não acredito. Sabe o que você acabou de fazer? Abordar o destino que Deus tinha para você com as suas palavras. Eu vou te curar, eu não acredito que eu posso ser curado. Sabe o que você acabou de fazer? Acabou de abordar uma cura que você tinha para você. Porque você gerou morte com as suas palavras. E Deus respeita. Porque a vontade dele é que a gente seja pleno. Mas se eu quero viver escassez com as minhas palavras, ele vai respeitar. Em mim você não pode haver credibilidade. Em mim você não pode crer. Olha as nossas palavras que a gente vai ver se a gente está emitindo fé ou incredulidade. Olha o que eu estou dizendo. Olha, a Bíblia é tão séria que ela diz que até sobre as brincadeiras a gente tem que tomar cuidado. A gente brinca e depois fala só brincadeira. Não há nenhuma palavra que pode matar alguém. E já vai encerrando. Eu só quero contar a história de um rapaz. Esse rapaz tinha entre 20 e 30 anos, mas ele era muito rico, tinha uma fazenda, uma caminhonete, era rico. Mas ele gostava de brincar com a família, então ele escrevia carta para a família falando assim: olha, vem notificado, tal, que fulano de tal morreu, eu não lembro se era tal dia, tal hora. E ele ficava lá no caixão. E a família dele chegava na casa dele, ele pulava: brincadeira, fez isso 3, 4 vezes. Aí um dia ele desapareceu, e ninguém deu conta, ele desapareceu. Ficou 1 mês, ficou 2 meses, 3 meses, e todo mundo achou que era brincadeira. Mas um dia acharam ele bateu a caminhonete na fazenda dele e morreu. Aquele rapaz foi profetizou morte sobre ele. Cuidado que você não vai brincando, porque a sua brincadeira também pode te matar.
Deixa eu te dizer que a palavra que a gente lança, ela não respeita tempo. Ela não se quebra daqui 10 anos. Ah, eu falei hoje daqui 10, 20 anos ela vai quebrar. A Bíblia diz em Josué 6:26, quando Josué destruiu Jericó, ele diz bem assim: maldito seja aquele que edificar a cidade, morrerá o seu primogênito. E quando se estabelecer as portas, pode colocar 10 para 26, 26. Josué. Naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó, as suas custas. O seu primogênito lançará os alicerces da cidade, e a custa do seu filho mais novo porá as suas portas. 500 anos depois, coloca para mim lá, 1 Reis 16:34. 500 anos depois, nos diz de Acabe, e é o de Betel, que construiu Jericó, lançando seus alicerces, à custa do seu primogênito, Abirão, e instalou as portas à custa do seu filho mais novo, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué. A palavra que você lança, que eu lanço, ela não respeita tempo. Essa palavra de Josué foi lançada 500 anos atrás. Se cumpriu depois de 500 anos. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente profetiza que pode alcançar também a nossa geração. Pode alcançar nossos netos. E a gente nem sabe o que a gente está falando. A palavra ela tem muito poder. Eu trouxe esses casos aqui, para a gente entender que a gente não pode abençoar a nossa vida. A gente não pode valorizar a nossa vida toda. A gente tem que saber se expressar e se expressar com palavras de vida. Sabe por que muitas vezes a gente está enfermo? Porque a gente esquece de falar assim: eu sou curado, eu estou curado. Sabe por que a gente muitas vezes está passando por um problema financeiro? Porque a gente não declara: eu sou próximo, eu sou próximo, eu sou rico. Sabe por que muitas vezes a nossa casa muitas vezes não está servindo ao Senhor? Porque a gente não profetiza: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu convido você a ficar de pé. Júnior, não precisa colocar a música agora, tá? Eu quero agora, você olha para a sua vida, para a sua história, e responda para você mesmo: ela está boa? Se ela não está boa, ela não estiver boa, ela vai mudar hoje. Amém. Quem acredita que vai viver o melhor dessa terra? Amém. Vamos lá. Quem acredita que vai viver o melhor dessa terra? Amém. O melhor da terra é de quem? Meu. É de quem? Meu. É seu? Meu. Amém. Querido, nós vamos fazer somente algumas dinâmicas para destravar as palavras, para poder se expressar. Eu vou falar assim: isso é enfermidade. Bater na sua. Se você estiver enfermo, você vai dizer: eu sou curado. E a próxima palavra: eu sou curado. Até o próximo dia aqui. Se eu falar a incredulidade bater na sua porta, você vai ser curado. Talvez você esteja enfermo hoje, precisando de cura. Eu quero te dizer que suas palavras vão te curar. Sua palavra vai te sanar. Sua palavra vai te libertar. Sua palavra vai te restaurar. Então hoje você está enfermo? Eu sou curado. Se a incredulidade bater na sua porta, Eu sou curado. peraí, vamos lá. Tem gente que não está falando. Se não está falando, não está precisando de cura. Se a incredulidade bater na sua porta, Eu sou curado. e se a dúvida bater na sua porta? Eu sou curado. E se a depressão? Eu sou curado. A ansiedade? Sou curado.
pastora, eu vou falar das finanças. Você vai falar, eu sou próspero. E se a dívida bater na sua porta? Eu sou próspera. E se o credor vier bater na sua porta? Eu sou próspera. E se seu nome acabar em desconsiderado? Eu sou próspera. Você que tem dificuldade de falar que você não é próspero, você vai dizer para ela. Eu sou próspera. E se eu puder falar, você não é próspero, o que você vai dizer para ela? Eu sou próspera. Amém. E se a sua família olhar para você assim, te respeitar e falar assim, ó, hoje eu não vou na igreja com você aqui, você vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se a sua família olhar para você e falar assim, olha, eu não quero saber de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá. Se a sua família fala que não quer saber de Jesus, Eu e minha casa serviremos ao Senhor. e se a outra falar que aquela pessoa não vai vir para a igreja? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se a credibilidade falar que não vai acontecer? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se os vícios virem, você vai falar que você é livre. E se os vícios virem, Eu sou livre. e se os vícios falar que não vai te soltar, Eu sou e se a livre. credibilidade falar que vai manter você livre? Eu sou livre. Amém. Amém. Eu digo a Paulo, Senhor. Então tá bom. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Oramos, abençoando o teu povo, abençoando as famílias que estão aqui, Pai. Pedimos o teu cuidado, os teus livramentos, que o Senhor estenda a tua mão forte para abençoar os teus filhos, os guardando e livrando de todo o mal. Obrigado pelo